Por que é que a habitação é tão cara? Principalmente nos centros urbanos, a habitação tem ficado cada vez menos acessível à população. Na cidade de Lisboa, em 2016, o valor mediano por metro quadrado era 2.062 euros. Em 2021, o valor mediano era 3.411 euros. É importante considerar que a habitação está sujeita à lei da procura e da oferta. Aquilo que podemos observar é que o aumento da procura por habitação não tem sido acompanhado pelo aumento da oferta, o que faz com que os preços subam. E isto acontece por causa das dificuldades associadas com a construção de nova habitação. A verdade é que construir edifícios para habitação a um custo acessível é difícil de concretizar por várias razões. Mas o que é que faz com que isto aconteça? Vamos por passos. Uma das razões prende-se com a carga fiscal no desenvolvimento do projeto. De momento, o IVA sobre construção encontra-se a 23%, tornando-se um fator que pesa no custo final de um imóvel, e ao qual se junta o peso de outras taxas, como as taxas urbanísticas e as taxas administrativas. Adicionalmente, a compra do terreno está sujeita a IMT sobre o valor de escritura a 6,5% e imposto do selo sobre o valor patrimonial tributário, isto é, o valor que a autoridade tributária atribui ao imóvel, a 0,8%. O terreno está também sujeito, todos os anos, a IMI entre 0,3% a 0,45%, conforme as câmaras municipais, e a IMI sobre o valor patrimonial tributário a 0,4%. Mas ainda na compra do imóvel, o consumidor paga IMT, um valor variável conforme o valor de compra até 7,5%, e imposto de selo sobre o valor patrimonial tributário a 0,8%. Ou seja, cobra-se imposto no investimento e construção, na compra, na venda e na detenção de propriedade. Cobram-se impostos em todo o ciclo de desenvolvimento do projeto. Outra razão prende-se com os atrasos no licenciamento. Os processos de licenciamento e aprovações dos alvarás de loteamento são demorados e os atrasos que acontecem acabam por impactar o custo do projeto, fazendo com que o preço final seja mais elevado. No geral, quanto mais tempo demorar a aprovação do projeto de arquitetura e construção, do licenciamento e do alvará de loteamento, maior será o peso dos impostos no final do projeto e, consequentemente, maior será o custo final do imóvel. A aprovação do projeto de arquitetura e especialidades pela Câmara Municipal demora entre 1 a 2 anos. Desde um terreno ter aprovação do alvará de loteamento pelas câmaras municipais pode passar entre 1 a 3 anos, e este prazo pode ser ultrapassado se for necessário a aprovação de outras entidades. O prazo para construção é entre 18 a 24 meses, ou seja, um projeto pode demorar entre 4 a 7 anos a estar pronto. São também lentos os processos de disponibilização de terrenos, o que faz com que eles sejam mais escassos e, por consequência, mais caros. Um fator também importante e que impacta o custo de um projeto tem que ver com os regulamentos técnicos de construção, que condicionam o custo dos imóveis. Por exemplo, regulamentos que tornam impossível licenciar uma casa se esta não tiver pelo menos uma banheira, mesmo que isto seja inconveniente ou desnecessário. Estes são regulamentos que são antigos e restringem a inovação na construção, inovação que poderia tornar a habitação mais barata. A falta de mão de obra aumenta também o custo de construção. Com a falta de valorização económica e também o estigma associado à profissão, Portugal tem falta de mão de obra na construção, tornado pior pelos altos níveis de imigração para o estrangeiro, onde os salários são também mais altos. Esta falta de mão de obra pode ser contornada, por exemplo, com a utilização de soluções tecnológicas que permitem mais automação e diminuem a necessidade de mão de obra, como as soluções de habitação modular. Contudo, para construir de forma diferente, é necessário regulamentação que o permita, o que obriga as entidades licenciadoras a ter de analisar as regras do Eurocódigo. Mas, porque existe falta de capacidade e qualificação dos licenciadores, este processo torna-se lento, o que limita a possibilidade de haver mais destas soluções mais acessíveis. A habitação é um bem essencial e, por isso, é importante adotar medidas que possam facilitar a construção de habitação mais acessível à população. Alterar o IVA para uma taxa reduzida e diminuir a carga fiscal, diminuir o tempo de licenciamento e aprovação do alvará de construção, facilitar a disponibilização de terrenos, eliminar regulamentos existentes que limitam a inovação, investir na qualidade técnica das entidades reguladoras, são medidas que podem impactar o custo dos imóveis e fazer com que a habitação se torne mais acessível a mais pessoas.